Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Vamos dar início, então, a mais uma atividade no Mobilab, organizada pela Prefeitura, pelo Mobilab, pela CT, SP Trans, e pela iniciativa Bloomberg Segurança no Trânsito, com os nossos parceiros da ANACTO, WRI Brasil Cidades Sustentáveis, e a parceria especial para essa atividade com o ITDP Brasil. Vou passar a palavra para o Aveleda e já volto aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos lembrar, a Hanna me pede para lembrar a todos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela página do Mobilab nas redes sociais, divulgando, portanto, para quem não pôde estar aqui, o que nós vamos conversar aqui. Breves palavras, as primeiras palavras de agradecimento. Este é um evento organizado, como disse a Hanna, pela Secretaria, pela Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Mobilidade e Transportes, dentro do nosso calendário do Maio Amarelo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Renata Montenegro e toda a sua equipe, que é a coordenadora, que executou, que pôs de pé esta sequência de eventos e de ações que começou no dia 2 de maio, que vai terminar só dia 31 de maio, registrando em São Paulo o Maio Amarelo, esse movimento internacional pela segurança no trânsito. Não posso deixar de agradecer a equipe da CET, a equipe da SP Trans, a equipe da Secretaria, todos que trabalharam neste evento e que têm trabalhado também no Maio Amarelo. Em relação a este evento, agradecer profundamente o Mobilab por ceder esse espaço tão generoso e tão acolhedor que é esse espaço onde funciona o Mobilab, na pessoa da Branca, de toda a equipe. Agradecer à Fundação a Bloomberg, que tem sido uma parceira de todos os nossos passos, desde o primeiro dia, desde a transição, a gente se comprometeu a renovar todos os compromissos com a Bloomberg e temos aí executado várias coisas, algumas já dando frutos, outras vão começar a aparecer os frutos nas próximas semanas e meses. Agradecer a WRI, a NACTO e ao Tiago Benício do IDTP. Onde está o Tiago? Estava aqui, cumprimentei ele logo cedo, deve estar chegando por aqui. Bom, breves palavras. Em primeiro lugar, falar do Maio Amarelo. A Prefeitura de São Paulo se comprometeu com este movimento internacional para lançar luzes sobre a questão da segurança no trânsito. O Tiago está chegando aí. A necessidade de a gente proteger as pessoas. São Paulo morrem 3,3 pessoas por dia, 1,1, mais de 1 são pedestres que morrem por dia. No Brasil, nós perdemos um avião lotado de 122 pessoas todos os dias. 90% das mortes no trânsito acontecem nos países em desenvolvimento. Portanto, é possível fazer muito e muito para reduzir esses números. Nós, além das ações pontuais do mês de maio, de chamar atenção, de lançar luzes, deste debate, de eventos, orientar travessias, nós também estamos anunciando durante este mês de maio alguns programas permanentes aqui em São Paulo. Começamos pelo programa de segurança ao pedestre, com o aumento do tempo semafórico em favor dos pedestres no corredor Mateu Bey, já executado, até o dia 15 de maio em outros 6 corredores, e como um programa permanente de melhoria das condições da travessia para o pedestre, o programa de respeito à faixa do pedestre. Nós vamos retomar um programa que foi descontinuado de obter um completo e integral respeito à faixa de pedestre na cidade de São Paulo, fora outras ações que serão anunciadas ao longo do mês de maio. Este evento, para nós, particularmente, é muito importante. Vejo aqui técnicos da CT já muito atentos, prontos para aprender. Quero pedir a vocês que prestem muita atenção. Acho que nós vivemos um momento ímpar. Nós temos a melhor companhia de engenharia de tráfego e estamos aliados à de melhor do mundo. Se nós unirmos essa experiência, essas lições que nos são trazidas, que a Sky vai mostrar, estas experiências já praticadas, estes insights que vão nos ser dados, incorporarmos isso com a capacidade técnica que vocês, todos os técnicos da CET têm, nós podemos fazer coisas muito interessantes em São Paulo, em certa medida disruptivas, em certa medida novos paradigmas, talvez até para o próprio Brasil. Peço a vocês que atentem, acolham, absorvam e tragam de volta. Eu criei no gabinete do secretário um comitê permanente de segurança no trânsito, que se reúne no mínimo quinzenalmente, mas a pauta tem sido tão longa que a gente tem feito reuniões semanais. Esse programa Pedestre Seguro surge no âmbito desse comitê. É um comitê que reúne a SP Trans, técnicos da CT e os técnicos da Secretaria, onde nós fermentamos
dados, informações que recebemos e construímos soluções para melhorar a segurança viária de São Paulo. Quero afirmar aqui, então, a alegria de ter todos vocês aqui, a alegria de receber a Sky para este evento, a alegria de estar do lado da Bloomberg, da WRI, do ITDP, da ANACTO, de todas essas instituições que têm auxiliado e irão auxiliar muito mais a gente a melhorar o trânsito de São Paulo. Na semana que vem, para finalizar, nós vamos colocar no ar, a gente vai fazer uma entrevista coletiva na semana com o prefeito João Dória, nós vamos colocar no ar a nossa primeira campanha midiática de segurança no trânsito. Tive a oportunidade de assistir a versão antes da edição final, está muito interessante, são spots de TV, são spots de rádio e comerciais de televisão que serão vinculados na mídia tradicional e evidentemente repercutidos nas mídias sociais, e não é uma questão pontual, a campanha de mídia nossa será permanente durante os próximos 3 anos e meio que faltam para a gestão. Muito obrigado a todos e a todas, que tenhamos aqui uma excelente discussão, uma excelente reflexão, um bom trabalho a todos. Obrigada, Sérgio. Gostaria só de fazer uma brevíssima explicação da parceria que a iniciativa Bloomberg tem com a Prefeitura de São Paulo. Então, dentro da década de ação da ONU, que vai de 2011 a 2020, a Bloomberg Philanthropies fez um programa que se chama Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, que apoia as políticas voltadas para a segurança no trânsito de 10 cidades no mundo, e a cidade de São Paulo é uma delas. Então, de 2015 a 2019, tem uma equipe local, que eu faço parte, que fica hospedada aqui no Mobilab, e a gente atua com comunicação, fiscalização, dados e desenho urbano e mobilidade. O nosso objetivo é, por meio de capacitação, de workshops, de apoios técnicos para projetos, programas e planos, apoiar, então, e atingir essa meta da ONU, que é reduzir em 50% os mortos no trânsito até 2020. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Marta, que vai fazer a primeira das apresentações, e aproveitando um rápido lista da nossa dinâmica do dia. Então, a gente tem a apresentação da Marta, na sequência, a apresentação da Sky. A gente vai fazer uma pausa de 10 minutos e algumas questões que surgirem, tirar dúvidas, coisas assim. E, por fim, a apresentação da Ankita. A gente começou com um atraso de meia hora, eu peço sinceras desculpas. Então, a gente está previsto para seguir até 12h30. Mas fiquem à vontade para tomar um café, uma água lá no fundo. Tá bom? Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marta, eu sou coordenadora de segurança viária do WRI Brasil Cidades Sustentáveis. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer ver essa sala tão cheia, com muitas caras conhecidas e muitas caras desconhecidas e novas. Então, eu acho que a gente vai ter uma manhã bem bacana. Obrigada. Bom, então, em primeiro lugar, quem é o WRI? O WRI é o Instituto de Recursos Mundiais, que está presente desde 1982 em mais de 50 países, com mais de 550 colaboradores. É uma rede que se dedica a minimizar os problemas trazidos por 6 grandes desafios globais, que são clima, cidades, energia, florestas, comida e água. São os desafios do mundo hoje. É uma organização global que transforma grandes ideias em ações, em parceria muito com o poder público, e o nosso objetivo, a nossa missão é levar um progresso que proteja o meio ambiente, a capacidade do planeta de atender às necessidades dessa geração e das gerações futuras. O WRI tem um programa de cidades sustentáveis, que ele está presente em alguns países em desenvolvimento, no Brasil, no México, Índia, China e Turquia, e nós temos um centro administrativo nos Estados Unidos, que é quem faz toda essa rede conversar e falar a mesma língua. No Brasil, a gente tem uma atuação nas principais capitais do Brasil, em algumas ainda bastante concentrado na região sul e sudeste, com ótimos parceiros para diferentes tipos de projetos.
Nossa atuação é principalmente para solucionar os principais problemas das cidades, que são relacionados à mobilidade urbana, que são o congestionamento, a expansão urbana e a ineficiência. E aí, por ineficiência, a gente fala não só em ineficiência energética, que muitas vezes é o que as pessoas associam mais rapidamente, mas também a ineficiência associada ao uso do espaço público, que é um dos recursos mais escassos e limitados das nossas cidades e que ele precisa ser muito bem utilizado para que se tenha uma boa cidade. Um dos principais problemas que a gente se dedica à minimização dos acidentes de trânsito, que já são uma grande epidemia, mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. Quase metade dessas mortes acontecem em cidades e o panorama não é lá muito promissor se a gente olhar para o crescimento da frota. Quer dizer, a frota mundial hoje, que está em 1 bilhão, a expectativa é que ela mais do que dobre e chegue a 2,5 bilhões até 2050. É um crescimento muito grande em pouco tempo. 90% dessas mortes já acontecem em países de média e baixa renda, ou seja, ele é principalmente um problema desigual. Ele afeta mais quem já é mais vulnerável. É a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. É a segunda principal causa de morte de crianças de 5 a 14 anos. São crianças que saem para ir para a escola e não voltam mais porque vieram a falecer em decorrência de um acidente. E principalmente pessoas de origens socioeconômicas mais baixas. Elas estão mais propensas a estar envolvidas em acidentes, elas muitas vezes vivem em áreas com uma infraestrutura de pior qualidade, com serviço de transporte de pior qualidade. E aqui um dos principais fatores de risco que todos nós conhecemos é o risco associado à velocidade, e o risco ele aumenta muito com o aumento da velocidade. Esse mostra o risco da morte de um pedestre em decorrência de um acidente para diferentes velocidades de impacto. E o risco ele aumenta muito e não é uma relação 1 para 1. Por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda o limite de 50 km por hora em vias arteriais e ainda menor em locais com grande concentração de pedestres e ciclistas. E a cidade de São Paulo já sabe disso, tanto que as vias arteriais têm um limite de 50 km por hora. Tem uma questão muito forte em relação à velocidade, que é a vulnerabilidade. Quer dizer, a velocidade é um dos principais fatores, tanto para a frequência quanto para a gravidade dos acidentes. E ela está baseada na tolerância do corpo humano. O corpo humano ele tem uma tolerância limitada para receber o impacto no momento de um acidente sem sofrer um ferimento grave, sem vir a falecer. E o pior é que a nossa percepção como seres humanos da velocidade, ela não é tão bem desenvolvida. A gente não consegue estimar muito bem o impacto em relação à velocidade. E aí a gente pode comparar o risco de um acidente com o risco, por exemplo, de cair de um edifício. Eu tenho certeza que ninguém iria no 9º andar de um edifício sem proteção. E uma queda do 9º andar equivale a um impacto a 80 km por hora. E 80 km por hora não parece assim uma velocidade tão absurda, não é cento e tantos, é 80 km por hora, isso equivale a cair do 9º andar de um edifício. E, como eu falei, a tolerância, o risco ele não é linear. 1 km por hora a mais, ele está associado a um risco de 4 a 5% mais acidentes fatais. Então, não é uma relação 1 para 1, é uma relação que cresce muito rápido. A velocidade está muito relacionada à distância de parada, quer dizer, em altas velocidades o condutor ele não consegue perceber tudo que está ao seu redor, ele tem um tempo de reação e de pisar no freio e ele acaba percorrendo uma distância muito maior até parar o veículo. Muitas vezes essa é a diferença entre parar antes de evitar um acidente ou não. Um veículo, por exemplo, a 50 km por hora, ele em geral precisa de 13 metros para parar. A 40 km por hora não parece uma diferença de velocidade tão grande, ele para em média em 8,5 metros. Quer dizer, é a diferença entre atingir um pedestre que cruzou e saiu da calçada no meio da quadra ou não. E aqui tem Vivi, eu acho que a gente não botou o vídeo. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. O meu pendrive está aí, né, Vivi? Esqueci.
Bom, pessoal, desculpa, o vídeo não vai funcionar, mas depois eu mostro para vocês. Ele é ótimo. Tá no YouTube, tá no YouTube. Qual? Esse vídeo é da Austrália, do estado de Victoria. Eles têm TAC, Transport Authority, Help Me Sky, Transport Authority Commission, whatever. É o órgão de transportes de Victoria, na Austrália. Bom, então o que as grandes cidades do mundo fizeram para minimizar esse problema? Uma das principais ações foi adotar uma política de sistemas seguros de visão zero. Ela é principalmente uma decisão de eliminar a ocorrência de mortos e gravemente feridos em acidentes de trânsito. É tomar a decisão de que isso é moralmente inaceitável. É moralmente inaceitável que uma criança de 5, 8 anos saia para a escola e não volte mais porque acabou sendo atropelada, porque sofreu um acidente. Ela está baseada numa série de princípios, principalmente definição de metas muito claras e relacionadas ao tempo, uma liderança política muito forte e um engajamento da comunidade. Parte desse princípio de que mortos e feridos no trânsito são inaceitáveis. Ela é principalmente baseada na aceitação do erro humano. Somos todos humanos e todos, em algum momento, a gente vai se equivocar. A questão é, os acidentes eles não podem ser completamente evitados e o objetivo é garantir que eles não resultem em mortes e ferimentos graves. O que isso significa na prática? Na prática é uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento. No pensamento tradicional, o que acontece, o foco é o risco de acidentes. A gente olha para o número de acidentes. Numa visão de sistemas seguros e de visão zero, a gente olha para o número de mortos e de pessoas gravemente feridas. A causa dos acidentes, num pensamento tradicional, é o comportamento humano que é imperfeito. Então, a gente coloca a culpa no motociclista, que é imprudente, a gente coloca a culpa no pedestre, que está distraído, a gente coloca a culpa no condutor, que bebeu e dirigiu e que excedeu o excesso de velocidade. E não que esses comportamentos não possam ser melhorados, mas é um passo além. Quer dizer, a causa numa política de visão zero e de sistemas seguros é que o sistema inteiro falhou. Ou a via falhou, ou o veículo falhou, ou a pessoa falhou, mas foi um conjunto em que teve uma falha que não foi só do usuário. Isso, então, traz uma premissa de integrar as falhas humanas no desenho do sistema. E, enquanto que um pensamento tradicional joga a responsabilidade do acidente no usuário, numa política de visão zero, numa política de sistemas seguros, essa responsabilidade primária é dos gestores e planejadores do sistema. Ou seja, e aqui, por sistema, a gente entende as vias, a gente entende os veículos, a gente entende a questão de legislação, também a legislação tem que estar adequada, uma série de questões. No pensamento tradicional, a solução é mudar o comportamento individual com muito esforço em fiscalização e educação. Num pensamento de sistemas seguros e de visão zero, essas são partes importantes do sistema, mas não são as únicas. A solução é principalmente mudar o ambiente, mudar as vias, mudar os veículos, mudar o sistema, para que o erro daquele usuário ele não resulte numa morte. Num pensamento tradicional, se considera que, muitas vezes, investimentos em segurança viária são caros, salvar vidas é caro, e numa política de visão zero se vê o quanto isso, na verdade, é barato, porque qualquer relação custo-benefício, quando a gente está falando da vida humana, o benefício é muito maior. Um dos principais eixos é a questão da velocidade, quer dizer, o parâmetro básico num sistema seguro para o desenho viário e para o desenho veicular é a quantidade de energia que o corpo humano pode absorver num acidente sem sofrer ferimentos graves. Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma faixa de velocidade que vai de 20, 30 km por hora em áreas de velocidade reduzida, onde tem muitos pedestres e ciclistas, até um máximo aí de 50 km por hora em arteriais. Mais do que isso, o corpo humano ele não é capaz de absorver o impacto sem sofrer um ferimento grave, sem vir a falecer. O caso, por exemplo, do Reino Unido, que
investiu muito nas zonas de baixa velocidade, nas zonas 30. O total de acidentes reduziu 61%. Aqui é um estudo que analisou mais de 200 zonas que foram implantadas em áreas residenciais e comerciais. Reduziu 61% o total de acidentes, 70% acidentes com pedestres crianças, 48% redução de acidentes com ciclistas crianças. E uma das principais premissas também desse tipo de sistema é a questão de que a segurança é uma pré-condição para a mobilidade. Muitas vezes o que a gente vê é que as iniciativas em segurança elas são consideradas concorrentes com o acesso e a mobilidade, ou prejudiciais para a mobilidade, ou vai reduzir a velocidade, isso vai aumentar, a cidade vai parar, ou o congestionamento vai aumentar muito. E numa perspectiva de sistemas seguros e de visão zero, na verdade, a segurança ela é pré-condição e ela é primordial para a mobilidade. Não existe uma boa mobilidade se ela não for segura. Se ela não for segura, ela não está cumprindo com o seu objetivo. E é possível desenhar o sistema viário para que ele seja seguro em diferentes velocidades. Isso parte de... Tudo está ligado a como a gente vê as cidades. Quer dizer, as cidades brasileiras e muitas cidades do mundo, elas foram desenhadas dando muito espaço para o automóvel e o espaço que sobrava era dividido entre pedestres, ciclistas e transporte coletivo. Essa é a realidade da maioria das cidades do Brasil. Isso envolve uma mudança de colocar as pessoas em primeiro lugar, dar espaço para o pedestre, dar espaço para o ciclista, dar espaço para o transporte coletivo. E sim, o automóvel ele vai ter o seu espaço, mas não vai ser a maioria do espaço. É um uso mais equitativo do espaço. Até porque, se a gente for olhar, o transporte individual, em média, no Brasil, ele responde por 30% dos deslocamentos. Quer dizer, tem 60% dos deslocamentos todos os dias que são feitos por transporte ativo, caminhada e uso da bicicleta, ou por transporte coletivo. Então, não é justo que um modo que responda por 30% das viagens tenha 80% do espaço viário, que a gente sabe que é bastante limitado. Aí eu queria perguntar, alguém aqui discorda de que essa deveria ser a nossa visão de cidade? Não, né? Eu não achei até agora alguém que discordasse. Mas a gente encontra esse tipo de situação. Quer dizer, vocês conseguem ver a foto? A foto é um pedestre e aqui tem uma tarja vermelha indicando que pedestres não são bem-vindos nesse lugar e que não devem atravessar neste lugar. Essa foto eu tirei em Bogotá e eu vi exatamente a mesma sinalização numa cidade do Brasil há pouco tempo. Aqui, no caso de Bogotá, é uma avenida com 4 faixas por sentido e aqui tem um detalhe, quer dizer, aqui tem uma linha de retenção, porque é uma interseção. Esse fluxo ele já está parado, porque a interseção e o fluxo da outra via está liberado. Então, quer dizer, os pedestres já têm tempo no semáforo para cruzar daqui até aqui. Já tem e já fazem isso. Só faltava resolver a última perna, que era dar tempo e colocar uma travessia para cruzar mais 4 faixas. E... Tem um rebaixo aqui, tem um rebaixo do outro lado também. Tem. Não que alguém se atreva, mas tem. E, por algum motivo, se avaliou que era melhor não permitir essa travessia e colocar uma placa dizendo que o pedestre aqui ele não é bem-vindo, que aqui ele não deve atravessar. Eu vi exatamente a mesma sinalização numa cidade do Brasil, na frente de um hospital. E me doeu bastante. Era uma via de 4 faixas, é um hospital, e aí a gente pensa assim, a pessoa não pode atravessar na frente do hospital. Talvez, se ela está no hospital, ela já não está numa condição de mobilidade, de saúde, de condição física muito boa, a gente vai fazer ela caminhar mais para atravessar a rua. E isso é recorrente e é totalmente contrário a essa lógica de que a gente deve permitir um sistema que acomode as pessoas e acomode as necessidades das pessoas. E o que é pior, isso, na verdade, é desperdício de dinheiro público, tá? Porque, assim, eu duvido que algum pedestre olhe para essa placa e pense, aqui eu não vou atravessar. Então, ela sequer está cumprindo com uma função. Quer dizer, se efetivamente é um lugar em que
o pedestre ele não é bem-vindo, que ele não pode atravessar de jeito nenhum, não é uma placa que vai resolver. É preciso muito mais do que isso para que a pessoa não siga o caminho que para ela é natural. E é o menor caminho e é o que todo mundo busca. Bom, e aí a gente pode ver, então, como encorajar a redução de velocidade. Alterando a forma viária e a maneira como as pessoas interagem com a infraestrutura. Criando uma certa ambiguidade, um certo desconforto para os motoristas, principalmente em zonas de velocidade mais baixa, que ele se sinta que aquele não é o espaço dele, é o espaço do pedestre que ele está sendo convidado a usar, tornando fisicamente difícil para os motoristas desenvolverem altas velocidades. E uma parte muito importante também é o engajamento da comunidade e educação e fiscalização. Tudo isso é importante. E aí a gente pode olhar para a importância do desenho ele ser adequado ao limite de velocidade estabelecido. Aqui são duas vias, não são no Brasil, uma com limite 30, uma com limite 35 km por hora. E aí eu pergunto para vocês, quem andaria a 30 e 35 km por hora aqui? É uma reta infinita. É muito fácil colocar o pé no acelerador e vai. Vai sozinho, só de bicicleta. Boa. Então, o que acontece? Só a sinalização ela não é eficiente, principalmente para baixas velocidades. Para baixas velocidades, o desenho da via ele é mais efetivo em passar essa mensagem para o motorista do que só uma placa. Aqui, por exemplo, é um caso do centro de Belo Horizonte. Eles têm um programa que é Centro Vivo, e eles fizeram uma série de tratamentos em interseções. E aí eu posso perguntar para vocês, quem andaria 60 km por hora aqui? Não tem como, não tem nem placa, mas a pessoa sabe que, o condutor sabe que ali ele tem que andar devagar, porque é o desenho que está levando ele a ler o ambiente dessa maneira. E isso é que é importante em áreas de baixa velocidade. Além disso, tem uma série de outras questões que devem ser priorizadas em relação a melhorias do transporte coletivo, estímulo à caminhada e uso da bicicleta, integração de uso do solo e transportes. Tudo isso tem efeito na segurança. Os modos mais sustentáveis, que são a caminhada, o uso da bicicleta, o transporte coletivo, são também os mais seguros, são os que têm os menores riscos de acidentes associados. Tem uma série de princípios de projetos que devem ser seguidas e um desenho urbano que reduza a necessidade do uso do automóvel, incentive velocidades mais seguras, com medidas de moderação de tráfego, vias arteriais seguras, quer dizer, a gente sabe que tem vias que têm a função de permitir a conexão entre diferentes áreas da cidade, a função delas é importante, mas elas também podem ser desenhadas de uma maneira segura para todos os usuários. Em relação ao desenho urbano em uma escala mais macro, tem uma série de medidas de desenvolvimento urbano que também têm impacto na segurança. Em geral, uma cidade compacta, com alta densidade, quadras curtas, melhor conectividade, uso misto do solo, ela faz uma cidade melhor para o transporte sustentável e também uma cidade mais segura. Aqui tem uma relação entre a velocidade e o tamanho de quadra, quer dizer, quanto maiores as quadras e menos interrupções, mais o motorista ele consegue desenvolver uma velocidade bem alta, maior a distância de parada, maior o risco de acidente. A largura das ruas ela é muito importante. Tem uma série de estudos que comprovam que quanto mais larga a via, quanto mais larga cada faixa, maior o risco e maior a gravidade dos acidentes. Em vias arteriais principais, a cada 10 metros entre interseções semaforizadas, o aumento de acidentes graves é de 3%, para cada 10 metros de distância entre interseções semaforizadas. Em relação à travessia de pedestre, quanto mais longa a travessia do pedestre, maior o risco de atropelamento. E aí é uma taxa de 6% para cada metro. E aqui a gente vê um exemplo que a gente vê todos os dias nas grandes avenidas. Quer dizer, um gradil ele sempre vai poder ser pulado por alguém jovem. Bom, parte desse conteúdo está numa publicação que chama o Desenho de Cidades Seguras. Apresenta diretrizes para cidades, medidas adotadas no mundo inteiro, medidas que funcionam, que foram comprovadas, que funcionam, e muitas delas são de baixo custo. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Marta. Queria chamar aqui, então, a Sky Duncan, que veio
especialmente para hoje. Voou ontem à noite de Amsterdã, chegou hoje às 6 da manhã para prestigiar e conseguir conversar com todos vocês. Então... Bom dia. I apologize, I'm going to speak. Gente, bom dia. Eu peço desculpas, mas eu vou ter que falar inglês, desculpe. Bem, eu estava tendo muita interferência. Não sei se vocês estão sentindo interferência. Aí, quando eu estava ouvindo, eu estava sentindo muita interferência. E se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, façam algum sinal. I'm thrilled to be here in São Paulo. É um prazer estar aqui em São Paulo. É uma das cidades favoritas e eu vejo alguns rostos familiares. Obrigada, Hannah e a sua equipe, por organizarem este evento, o Sérgio, todo o seu apoio para um tópico tão importante para todos nós. Bem, hoje nós vamos falar novamente de segurança. E a Marta já deu aí uma pincelada muito legal. Espero que essa apresentação complemente esse material. E é lógico que nós queremos falar sobre segurança, mas não podemos falar disso sem falar da infraestrutura, de como nós nos movemos. E isso inclui as calçadas das ruas. Então, hoje, eu gostaria que nós tentássemos ver qual é o potencial para transformar as ruas. Como nós podemos recuperar o papel das ruas na comunidade. As nossas ruas são uma rede contínua de espaço público. E no mundo todo, em cada esquina, nos últimos 50 anos, sinceramente, nós temos feito um trabalho muito ruim em termos de utilizar esse espaço com eficiência. Uma das primeiras coisas que nós pensamos quando falamos nas ruas é mover-se, movimento. E temos que nos lembrar que há certos lugares onde podemos brincar, onde alguém quer aprender a andar de bicicleta, lugares onde jantamos, onde celebramos. E em alguns lugares onde também nos apresentamos. Há lugares onde as pessoas ganham dinheiro, onde gastam dinheiro, onde eles passam tempo com amigos antigos e onde, quem sabe, vão encontrar novos. E a maioria de nós vivemos em áreas densas e queremos aproveitar um pouco da natureza, ser criativos e desfrutar de atividades criativas e passar a noite na cidade, em áreas diferentes, e há espaços onde queremos estar surpreendidos e deliciados, espaços para relaxar. E, em última instância, nossas ruas e nossas calçadas são a porta da frente de nossa casa e de nossos negócios. E não só há várias atividades que podemos fazer em nossas ruas, mas também há várias formas de pensar nas nossas ruas. Mobilidade, e elas nos dão acesso de A a Z e onde queremos chegar e nos ajudam com a sustentabilidade ambiental e como projetamos as ruas impactam o ar que respiramos e como gerenciamos a biodiversidade do ambiente em que vivemos e em que cuidamos dos nossos filhos. E nossas cidades são fundamentais para a sustentabilidade da nossa cidade. Como entregamos os nossos produtos, como chegamos ao trabalho em tempo e não chegarmos atrasados. E como estamos em nossas cidades no dia inteiro, impactam toda a qualidade de vida. E como nos sentimos ao chegar no escritório. E como chegamos em casa na volta do dia. E se estamos felizes em nossas atividades diárias. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é sobre saúde e segurança pública. E não só porque temos mais
1,3 milhões de pessoas que vivem prematuramente devido à poluição, uma grande porção das quais vem dos veículos que andam pelas cidades. E eu também não vou me concentrar no fato de que 38 milhões de pessoas morrem ao ano por doenças crônicas, uma grande porção das quais tem um grande fator na nossa inatividade física. E na nossa vida não usamos o nosso físico. E nos últimos dias eu ouvi falar de um acidente e que as pessoas também trabalham aqui em São Paulo por eles. E hoje há um grande foco no desenvolvimento na primeira infância e o papel da cidade, do espaço público, porque entre 1 e 3 anos de idade, o cérebro das crianças fazem a maior parte das conexões que elas vão usar na vida inteira. Então, como projetarmos as nossas cidades impacta a vida das crianças nos anos em que estão por vir. Mas claro que eu quero me concentrar hoje é na segurança das cidades e parte das razões para estarmos aqui é por causa do da Bloomberg Initiative for Global Road Safety, que destacaram 125 milhões para nós usarmos neste campo aqui em São Paulo e em outras cidades. E vocês conhecem esse número. Muitos de vocês sabem que 1,25 milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito. Isso significa que uma pessoa morre a cada 30 segundos. Então, quando vocês saírem hoje dessa porta, 360 pessoas terão morrido em acidentes de trânsito. O filho de alguém, a sobrinha de alguém, o amigo do pai de alguém, enfim, uma pessoa. E isso não é certo. Aqui no Brasil, vocês, eu sei que está pequenininho, não dá para ver, mas são 23,4 ou ela se corrige, cerca de 50 mil mortes ano. É uma estimativa da OMS. E aqui, isso significa que em muitos cantos do mundo também os números são assustadores. E não só atualmente somos o número 9 nas causas do mundo, mas isso está crescendo, em que os acidentes de trânsito hoje em dia estão entre as principais causas de morte. E em 2030 será o número 7. E, na verdade, essas mortes são evitáveis. Elas não necessitam acontecer. E nós, enquanto defensores práticos, políticos e técnicos, sabemos o que deve ser feito. Então, como a Marta falou, uma das coisas mais fundamentais é reduzir a nossa velocidade, tanto devido à legislação quanto ao desenho urbano. E temos que reiterar aqui que o risco da morte dos pedestres e o impacto da velocidade estão intimamente ligados. Então, reduzindo 90% a velocidade, temos 90% de chance de sobreviver e 10% de chance de sobreviver ao impacto da batida se fosse a 30 km por hora. Então, à medida em que o ritmo da vida aumenta, temos que parar um minuto e nos perguntar quantos minutos de tempo de viagem queremos sacrificar ou queremos salvar para trocar pela vida de uma pessoa. Se eu perguntar isso a vocês e disser, é a vida de uma pessoa, de uma criança conhecida, vocês não perderiam 2, 10 minutos por dia, mas dariam todo o tempo da sua vida para salvar uma criança. E o filho de um vizinho, e alguém que você nem conheceu ainda. Mas temos que fazer com que as coisas entrem em perspectiva ao falar de velocidade e desse assunto todo e entender que isso significa vidas humanas. Temos os limites de velocidade e as zonas de velocidade reduzida, a Marta já falou bastante disso. E, por exemplo, nas cidades como Paris, o limite máximo é 30 quilômetros
e mesmo em espaços elevados é 50 quilômetros. Na minha cidade, em Nova Zelândia, é 30 quilômetros, em Christchurch. E também estamos pensando em reduzir totalmente, não só na área do centro da cidade. E como a Marta bem disse, o desenho geométrico das cidades, o desenho geométrico urbano também é fundamental. E a Ankita Chachra também falará mais disso. O segundo ponto vital ou muito importante que temos que fazer é projetar as nossas vias de forma que coloquem as pessoas em primeiro lugar. Agora, isso não quer dizer que ninguém mais vai poder andar de carro, mas isso quer dizer que temos que parar de priorizar o movimento individual das pessoas dentro dos carros, mas temos que fazer com que as opções sejam mais sustentáveis e mais convenientes no transporte coletivo, porque sabemos que quanto mais veículos e quilômetros viajados, serão mais pessoas mortas. E todos os exemplos do mundo onde pudermos ver locais em que estamos projetando nossas cidades e vias urbanas dessa forma, teremos esquecido que nós somos gente. E não estamos pensando nisso em nossas redondezas. Estamos pensando em ambientes onde as pessoas arrisquem sua vida diariamente para tentar trabalhar. E olhem essa coleção horrenda de fotos. E eu poderia passar uma hora inteira falando aqui para vocês, só mostrando isso do mundo inteiro. Isso justamente com os usuários mais vulneráveis. E os colocamos nesse ambiente onde eles têm que batalhar realmente contra os veículos. E eles são pessoas tão vulneráveis. E criamos instâncias em que a velocidade seja um fator tão importante contra as pessoas. Não importa qual seja o limite de velocidade. E enquanto motorista, ele cada vez vai usar a velocidade máxima se está num ambiente como esses. Agora, esquecemos de deixar as pessoas atravessarem as ruas aqui. Eu não vi isso muito em São Paulo, mas infelizmente em muitos pontos do mundo vi pessoas que estão um cadeirante ou pessoas com crianças ou carregando compras. Fica dificílimo ir de um lado da via para o outro. E nós temos como mudar isso, mesmo em Nova York. Pensem isso daqui. Muitas das nossas ruas são assim e nós já passamos por isso. E hoje sabemos que estamos cumprindo uma profecia que se autocumpre. Nós estamos presos nela. Estamos em congestionamento, tudo bem. Vamos aumentar as pistas, vamos alargá-las, tudo bem. Mas também temos mais carros, então isso dura apenas alguns meses. Então, tudo bem. Se eu tenho mais carros, vou viajar mais. E aí tenho mais congestionamento de novo. E aí, como é que eu faço? Então, isso não funciona. Sabemos que essa estratégia não funciona. E isso acontece em todas as cidades do mundo. Isto daqui é uma citação do Lewis Mumford. Adicionar pistas nas estradas para lidar com congestionamento de tráfego é como afrouxar o seu cinto para curar a obesidade. Não dá, não é? E, na verdade, isso o prefeito de Bogotá foi Peñalosa quem disse. Uma cidade avançada não é um lugar onde os pobres têm que andar de carro, mas é onde até os ricos usem o transporte público. E, felizmente, temos exemplos em todo o mundo, não só dos exemplos terríveis, horrorosos, mas também estamos chegando nesse equilíbrio ideal. Olhem, aqui em Melbourne, ou então em Praga, ou em Istambul, na Turquia. E eu adoro essa foto de Helsinki. Olhem que largas as calçadas. Famílias inteiras com carrinhos de criança andam lado a lado nas calçadas. E olhem aqui em São Paulo, já onde se começa a fazer as mudanças para priorizar o São pequenas mudanças, como os parklets, como este de Lima.
E não há que se ter verbas muito grandes para fazer isso. Ou em Buenos Aires, com plantas e pilaretes e tinta, se consegue redistribuir o espaço de uma forma mais equitativa. E um outro ótimo exemplo é na Cidade do México. Quem conhece México? Não, ninguém levantou o braço. Ah, aqui um senhor, ali um casal no fundo. Eu, ano passado, estive lá pela primeira vez e adorei. Eles pegaram grandes pedaços amplos de grandes avenidas e os tornaram em mini praças, assim, lindíssimas. Olhem que lugar adorável para se estar com a família. E eu sei que isso daqui é preconceituoso, porque, de novo, eu mostro a Nova Zelândia. Mas olhem que simpático esse lugar. Os veículos e carros que carregam e descarregam podem usar só aquela parte da rua ali. Aqui são ruas compartilhadas, shared streets. Então, eles têm acesso aonde querem ir e podem usar para uma pessoa com cadeira de rodas e criam, mudando a velocidade, um ambiente ideal. E aqui um exemplo de São Paulo, onde é uma rua simplesmente, exclusivamente para pedestres. E, naturalmente, não estamos nos concentrando em ciclistas hoje, mas olhem só, em Londres, onde as ciclovias estão incluídas dentro de um ambiente urbano. E este daqui em Lima, ou exemplo de São Paulo, e aqui em Addis Abeba, na Etiópia, em Auckland, Nova Zelândia. E olhem só, são mundos completamente distintos e distantes, mas nos mostram que as respostas serão de uma realidade um pouco diferente, mas onde se pode implementar esse tipo de estratégia. E aqui temos que pensar em mudar a ficha, trocar a ficha de lado. E vemos grandes exemplos de Paris, aqui a utilização para famílias das margens do rio Sena. E aqui, talvez em São Paulo, vocês pudessem fazer, ou aqui o Champs-Élysées, cheio de pessoas passeando num dia em que os automóveis não podem circular. E São Paulo, já pensou? Não precisavam ser dias inteiros só para pedestres, mas horas só para pedestres. E isso são iniciativas criativas. Aqui é um centro de cidade que, em 2017, em Dublin, na Irlanda, deverá ser totalmente para pedestres. Então, aqui vocês veem que são faixas só para conversão. E aqui também são motocicletas ou bicicletas compartilhadas. E aqui são, em Copenhague, também uma cidade que vai estar isenta de carbono, de emissões de carbono, em 2025. Aqui também Copenhague. Olhem só como a cidade era no passado. E aqui as cidades que eram assim, em Amsterdã, hoje em dia estão assim. Então, são grandes partes das vias e das cidades que foram mudadas e, na verdade, são experiências importantes. Ontem, na verdade, eu estive numa reunião e eles me explicavam a situação de Amsterdã. Na década de 70, havia 3.300 mortes, mais de 400 crianças mortas em acidentes no trânsito. Isso foi apenas há 40 anos atrás, então não é um problema novo. Mas, na verdade, no momento em que começaram as mudanças, eles viram que tinham que usar essa campanha assustadora, mas verdadeira. Parem com o assassinato de crianças. E as comunidades começaram a defender as crianças. E aqui, eu não sei pronunciar esse nome em holandês, mas olhem que coisa fascinante. Os cidadãos foram eles mesmos que votaram para mudar a cidade, para que
houvesse essa modificação total no desenho urbano. Aqui ainda há uma passarela toda plantada de árvores e ali os carros e aqui os bondes elétricos. E aqui essa transformação não aconteceu por acidente. As pessoas tomaram decisões para projetar as cidades de forma diferente, investir em opções de transporte multimodais. Agora, essas histórias são semelhantes. Elas são ligeiramente diferentes em cada lugar, mas, na verdade, pessoas como vocês tomaram decisões que fizeram com que a situação se mudar. Tomaram e estabeleceram prioridades diferentes. Então, nós temos todos os precedentes, sabemos que é possível e estamos percebendo a urgência da situação. As pessoas estão morrendo, o clima está mudando e as cidades estão crescendo e há, na verdade, muito a ser feito. Na verdade, quando temos que ter visões audazes e com o seu apoio técnico e a nossa defesa, nós vamos poder começar essa ação aqui. Os nossos parceiros são aqui. Nós somos do grupo Safe Streets and Safe Mobility, Cidades Seguras e Mobilidade Segura, e é um pouco pequeno aqui para vocês verem. Então, nossa primeira parte do programa é produzir um guia de cidades seguras. Vocês podem ver aqui o meu material. E começamos a dar assistência técnica para 5 cidades de um grupo de 10. Então, a nossa organização, a NACTO, Associação Nacional de Transporte, de Funcionários do Transporte, e no contexto norte-americano nós fazemos mentoria, orientação peer-to-peer, par a par. E aqui, nossa conferência anual sobre o desenho urbano, em 2017, este ano, em Chicago, do dia 30 de outubro a 2 de novembro. E aqui o nosso guia desse desenho das cidades, ensinando a fazer as coisas de maneira diferente. Esse aqui eu queria mostrar, era o desenho de ciclovias, porque nos Estados Unidos demos um guia bastante elevado aplicado aos nossos ambientes. Então, conseguimos com isso ter condições de grandes estradas, que não era o que a gente queria. Então, tudo bem, aí nós pensamos, não, temos que criar uma orientação específica para nós e conseguimos um endosso. Hoje temos 9 estados, 50 cidades que estão todas apoiando isso para começar a mudar as políticas e as práticas em cidades por todos os Estados Unidos. Então foi como uma permissão para que as pessoas começassem a trabalhar de forma diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Alguém aqui conhece a Janette Sadiq Khan? Ela é responsável pela Agência de Transportes, Departamento de Transportes nos Estados Unidos, e ela lançou a iniciativa global de desenho urbano. Eu agora quero dar a vocês um insight desse trabalho que coloca as pessoas em primeiro lugar na questão da segurança viária. Aqui é o guia global, então, do desenho urbano. Nosso objetivo é ver como suplementar todo o trabalho importantíssimo que já existe e aqui ver à medida em que saímos da nossa agenda global e nos tornamos um pouco mais locais em nossa forma de agir. Queremos inspirar os líderes, informar os técnicos e empoderar ou capacitar as comunidades. E a premissa que está por trás de tudo isso é usar essa pirâmide hierárquica, que já trabalhamos com ela há 50, 60 anos, e virá-la de cabeça para baixo para colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, com os parceiros, agora queremos dizer, as pessoas são mais importantes, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiências e necessidades especiais. Eles são os
membros através dos quais vamos entrar nas necessidades, priorizando as escolhas sustentáveis, assegurando-nos de que temos que entregar serviços das cidades e entregar as cargas e tudo isso de forma adequada. Não trabalhamos sozinhos, é claro. Entramos numa rede de 40 países e 70 cidades e eu não sei se dá para ver esse gráfico, mas queremos ver aqui o que é possível fazer. E é importante fazer os projetos de forma correta, nossas cidades novas, nossas ruas. E em 2030, não serão cidades novas, são as cidades que já temos hoje, esse tecido urbano. Então, voltamos atrás para olhar com lentes maiores para ver o que era possível fazer no sentido de transformar esse espaço para atingir maiores objetivos e um número maior de pessoas. Então, no Guia Global, colocamos uma abordagem de pessoas e lugares para chegar ao desenho urbano, visando saúde pública, segurança, a qualidade de vida, o acesso multimodal, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica e, sobretudo, a equitatividade. Aqui nós temos os princípios do desenho urbano aumentado 10 vezes. E aqui, só para mencionar alguns, começamos com o ponto de que as nossas cidades têm que ser projetadas para os mais vulneráveis. Temos que colocar a segurança no topo do nosso redesenho, porque as cidades são lugares, espaços públicos, pertencem a todos nós e todos temos o direito de estar lá. Os que eu prefiro aqui, eu indo para o final aqui, é o fato de que nossas ruas podem mudar e para tal temos que atuar agora. E ao projetar para as crianças, para as pessoas, crianças, idosos e pessoas em geral, os usuários da cidade são os pedestres, são também os ciclistas, são também os empresários e são os veículos motorizados. E ao fazer a comparação com os usuários, temos que ver que todos entendem as diferenças. E aqui olhamos cada um deles, as suas necessidades, estudamos a escala. E a escala maior aqui dessa rede é ver como podemos entregar tudo isso e ver como entendemos o fato de que temos que entregar um espaço dedicado a cada um desses usuários e como chegar num ambiente mais holístico. E eu não preciso em pensar numa rampa de acesso em todos os detalhes, mas uma das coisas mais importantes que vem da abordagem de base de usuários é que vemos um espaço diferente que cada um deles usa. E temos que movimentar pessoas diferentes, temos resultados diferentes, decisões diferentes. E à medida em que a cidade cresce, temos que saber, queremos continuar assim ou queremos ter uma abordagem multimodal? Temos que ver a capacidade das pessoas de 3 diferentes modos. Primeiro, dos veículos motorizados privados. E é a forma menos eficaz de movimentar as pessoas. Agora, o transporte de massa público é a mais eficaz, sem dúvida, mas temos que movimentar as pessoas que caminham, pedestres, pelas calçadas. E temos que dobrar a capacidade da noite por dia, ou em algumas noites, sem dúvida. E temos que mudar da forma como orientávamos a nossa abordagem para uma forma multimodal e movimentar mais pessoas ao mesmo tempo. E quando pensamos em lugar, temos que ver que não podemos só considerar o ambiente das construções, mas o ambiente natural também, o ambiente social, cultural e o contexto econômico no qual estamos circunscritos, no qual trabalhamos. É importante também saber que temos que considerar
a região, a consideração maior regional, que é a escala, e ver o que é que acontece ao nosso lado, qual é a atividade, qual é o mobiliário urbano. E usamos esse tipo de transparência para fazer os testes. Tradicionalmente, nos dividimos em 3 categorias. Isso é uma rua natural, essa é uma rua conectada e essa é uma rua compartilhada. Mas se virmos a complexidade de nossas cidades, veremos que é importante ver o contexto do desenho urbano. E aqui a mesma rua pode precisar funcionar também como uma rua de bairro. Mas olhem o contexto também, a necessidade dos usuários. Talvez seja uma rua de 2 usos. E mais adiante na rua, quando chega mais perto do centro da cidade, não seja um lugar para veículos, porque aí é o lugar onde o transporte coletivo terá que ser modificado, etc. Agora, parte das tipologias é ver as transformações dessa rua, ver o que é que tem que ser pensado diferente. Então, temos várias categorias, vários princípios. Assegurar-nos de que começamos com o acesso universal, o desenho para velocidades seguras, reconfiguração do espaço, acomodar usos diversos, desenvolver soluções voltadas para contexto e agir para começar. E nesse guia nós ajudamos as pessoas a entender a situação no mundo inteiro para entender as condições reais e ver o que é possível fazer. E também tínhamos os estudos de casos, números das cidades para ajudar as pessoas a entender o que é que elas buscavam. Esse exemplo, os carros aqui, uma vez tirados para proteger os ciclistas e não usar os ciclistas para proteger essa via. E vimos com isto uma diminuição nas lesões, nos acidentes com pedestres, no nível de velocidade e também um aumento nas vendas locais. Aqui um exemplo em Auckland, Nova Zelândia, em que houve um aumento nos volumes de pedestres e no gasto dos consumidores. 80% se sentiram mais seguros. E aqui as ruas grandiosas, as grandes avenidas, isso é a Argentina. Aqui fizemos um redesenho para aumentar a capacidade das ruas e melhorar a situação. Aqui, uma remoção dessa estrutura elevada. E aqui em Seul, na Coreia, um aumento no ar limpo para a respiração, com um decréscimo de 10% na poluição. Aqui era muito difícil os pedestres andarem pela cidade e aqui, na verdade, esse espaço pode mostrar como melhorou. Aqui em Seul, na Coreia, também, onde nós removemos também aquela passarela elevada e vocês veem aqui o resultado. E, na verdade, nós estamos começando a ver exemplos maravilhosos onde a qualidade do espaço público está sendo melhorada e as velocidades médias estão mais baixas e o volume de carros diminuiu. E como nós vimos, às vezes, tudo bem retirar completamente os carros, dando prioridade aos pedestres, como nós vimos em Copenhague, com uma matriz que nos ajuda a contar a história. Uma das minhas histórias favoritas é essa plaza. As ruas convergem a um ponto, então nós conseguimos repensar esse espaço para ter um espaço público mais funcional. Alguém já foi a Times Square, em Nova York? Algumas pessoas já foram? Nós vamos falar mais sobre isso, mas isso pode ser feito. O que nós fizemos aqui.
Bem, quando alguém disse, olha, nós vamos fechar Times Square, todo mundo achou que era uma ideia louca. Você não pode fazer isso. É a intersecção mais, é o cruzamento mais agitado do mundo. Mas depois de 6 meses, nós fizemos algumas coisinhas. Vamos fazer. E se não funcionar, a gente volta com os carros. Se funcionar, fica permanente. Então, foi isso que fizeram e conseguiram mostrar que, na verdade, tudo melhorou. O volume de pedestres aumentou, o trânsito de carros diminuiu, as empresas, as lojas se saíram melhor e, assim, todo mundo se beneficiou. E estão fazendo isso em toda a cidade, não somente em Nova York, mas estamos começando a ver exemplos na Argentina e Buenos Aires. Agora, com as intersecções, e isso é para quem vai ficar para a oficina da tarde, uma coisa chave aqui é que nós estamos fazendo esses projetos já há anos, tentando retirar os carros. Esse é o princípio fundamental. É lógico que nós temos que ter o movimento dos carros, mas não a 60 por hora. Então, nós precisamos fazer cruzamentos com uma geometria mais simplificada para diminuir a distância entre uma calçada e outra e diminuir a exposição dos pedestres aos veículos. Há muitas análises feitas nesse guia, no contexto de várias atividades e usos diferentes, e nós usamos isso para informar e reformular. Então, vemos aqui um pequeno cruzamento no bairro, mas nós poderíamos, por exemplo, ter uma passagem elevada para que os pedestres não fiquem subindo e descendo. E remodelando, eles não precisam subir e descer de passarela. Aqui temos um exemplo de Fortaleza, olha só. E esperamos que em São Paulo a gente também comece a ter fotos para mostrar. Aqui nós temos esses slip lanes, novamente, que são faixas onde os carros não precisam diminuir de velocidade, mas o ambiente fica mais seguro. Aqui temos um exemplo. Olha lá, nós fizemos isso simplesmente com cones e o impacto foi incrível. E uma permeabilidade maior, com ruas. As ruas maiores, mais largas, elas dividem o bairro. E nós mostramos como isso pode ser transformado, permitindo maior facilidade para atravessar a rua e para que eles tenham uma caminhada mais fácil. Há muitos exemplos do mundo todo. E como diz o nosso chefe, se você não puder medir, você não poderá administrar. Portanto, a matriz tem sido uma coisa muito importante e as métricas têm sido muito importantes. Como nós, que estamos modelando o ambiente físico, medimos metros ou quilômetros de calçada melhorada ou de calçada adicionada. E será que todos entendem o impacto dessas mudanças físicas sobre as atividades econômicas? Então, a nossa pista de transporte público não diminui, não deve diminuir o fluxo, a velocidade ou o fluxo normal do local. E também tentamos medir os parâmetros de longo prazo, como salvar mais vidas. Às vezes, isso demanda o trabalho de muitos grupos em um único projeto. Então, estamos tentando ver quais são as outras métricas que as pessoas podem usar. E aí entramos no o que, quando, por quê, como, onde. E aí entramos nessas métricas e as pessoas começam a fazer os seus próprios cálculos. Então, o que significa isso na prática? Bem, para nós significa que nós entendemos que o processo de formatar espaços públicos pode ser muito confuso. Há muitas pessoas, muitas partes envolvidas. Quem aqui é de uma agência da prefeitura?
E quem é de comunidade de redesenho de ruas? Quem vem? Engenheiros, arquitetos, etc. E quem é de grupo de advocacy? Fantástico. Então, somente aqui nesta sala, nós temos exemplo de todas as partes que devem se reunir para que isso aconteça. E nós sabemos que, em termos de formatar ou redesenhar as ruas, existem várias partes e várias etapas do processo. Então, é importante, onde quer que você esteja trabalhando num projeto, é importante mapear o que você está fazendo e perceber quem são os stakeholders necessários. É lógico que estamos falando de segurança, então temos que ver os dados de acidentes, precisamos analisar e entender por quê, quais são as características, como as pessoas utilizam aqueles bairros, quais são os desafios específicos que nós enxergamos e aprendemos com os residentes locais. E como vamos manter aquilo que é bom no bairro e melhorar o que não funciona tão bem. Através do processo de redesenho. Nas 5 cidades, nós percebemos que nós temos que fazer isso usando várias estratégias. Temos que falar das orientações ou das diretrizes de política e design, temos que analisar treinamento, como hoje, conversar com as pessoas, ajudar todo mundo a entender o que está acontecendo, fazendo intervenções e transformações físicas para que as pessoas possam ver o que está acontecendo na cidade. E aí, coletando dados ou métricas. E nós estamos fazendo isso em várias cidades com nossos parceiros, com WRI, e estamos montando essas diretrizes. O treinamento, temos aqui um exemplo. Aqui em Addis Abeba, nós treinamos mais de 120 pessoas. Alguns são consultores, alguns trabalham para o governo, outros são alunos. Workshops para a comunidade, para engajar a comunidade. Nós temos muita evidência das práticas básicas, mas para aquelas pessoas leigas é importante saber quem são os especialistas locais, aqueles que atravessam a rua todo dia ou que vão andar de bicicleta naquele cruzamento todos os dias. Então a coisa fica muito difícil e muito detalhada, mas é importante, quando nós estamos gerenciando as expectativas do que podemos fazer, nós precisamos perguntar à comunidade o que é mais importante. Olha, a gente tem tanto de dinheiro, temos esses 5 cruzamentos, quais vocês acham que são os prioritários? Porque quando a gente sai e pensa, nós vamos fazer esses 5 cruzamentos, e a comunidade diz, esses não são importantes para nós, esses 3 outros é que são importantes para nós. Então, a gente acaba aumentando o tempo de processo e desperdiçando dinheiro. Então, essa coordenação é muito importante. E fazer essas intervenções de um dia. Nós saímos, essa daqui foi tão legal em Addis Abeba, e nós alteramos em 4 horas, com giz, nós transformamos esse cruzamento. E eu estava lá com o principal engenheiro e o engenheiro falava, Sky, você está retirando o espaço dos meus carros. E aí eu perguntei, mas eles precisam desse espaço? E eu falei, bem, 96% da população passa por aqui. E esse cruzamento é amplo demais e as pessoas estão atravessando, mas talvez a gente precise dar mais espaço aos pedestres. Vamos sentar e estudar isso. E aí nós sentamos, estudamos e mostramos e vimos como ainda os caminhões podiam virar, os ônibus, mas nós assim reduzimos o risco dos pedestres terem que atravessar uma via de 50 metros de largura. E aí pensamos, bem, por que não deixar isso permanente? Bem, esse é o ponto. E aí voltamos e fizemos uma coisa permanente, 2 meses depois. Fizemos com tinta, utilizamos o suporte de uma escola e agora a coisa virou permanente. E como eu mencionei, isso é muito importante. Quando a gente pega os passageiros e os pedestres, bem, 96% da população que usa aquele cruzamento, eles têm que ter a prioridade. Isso daqui foi em São Miguel, uma atividade de um dia. Nós pegamos essa intersecção, assim, da intersecção da Getúlio Vargas. Vejam, nós olhamos, medimos as velocidades
velocidades dos ônibus, dos carros, e fizemos uma pesquisa rápida para saber o que as pessoas preferiam. E começamos a redistribuir o espaço. E vejam como nós fizemos linhas distintas para criar um ambiente mais seguro. E aqui nós conseguimos mostrar que a maioria não se sentia segura naquele espaço, 38%, e esses 38% viraram 51% satisfeitos com a segurança. E nem custou muito, foi feito com giz, com vasos de plantas, com tinta na rua. E em Bogotá, esse é o último exemplo, queria mostrar a vocês. Vejam só, aqui, na verdade, era um estacionamento, uma parada de carros que estava tomando espaço, e nós fizemos essa transformação toda, e depois medimos os impactos. Então, para nós trabalhamos com uma rede enorme no mundo todo e temos os recursos que podem ajudar os legisladores, os campeões, a comunidade, como redesenhar o espaço da rua para que ela seja mais segura e mais sustentável. Nós lançamos uma campanha de endorsement e nós acabamos de lançar para o Guia Global, o GSDG. Nós estamos muito animados. As pessoas colocam o seu nome como forma de se comprometer com a segurança global e trabalhar conosco, porque não podemos fazer nada sozinhos. E o Michael Bloomberg vai anunciar essa campanha em dia 15 de maio, mas a ideia é que nós precisamos ficar conectados e nós gostaríamos muito de ouvir de vocês o que tem sido feito. Agora não é o momento de reinventar a roda, não. A gente observa, a gente pega para a gente um pedaço, adapta, e o desafio para vocês é escrever sobre isso. Perguntar, exigir, projetar, financiar e, finalmente, fazer. Projetar ruas que coloquem as pessoas em primeiro lugar. Os cidadãos devem estar lá no topo da pirâmide. Dessa forma, juntos, nós podemos nos afastar da forma antiga de medir o sucesso, que seria somente a mobilidade dos carros, para um ambiente mais holístico, em que nós pensamos em todos os parâmetros da qualidade de vida nas ruas, de uma forma equitativa. Queremos muito trabalhar com vocês, vamos ficar em contato para conseguirmos transformar as ruas e o mundo. Muito obrigada, eu acabo aqui. Sky, vamos fazer um intervalo 10 minutos para dar uma esticada, tomar uma água, e então às 11 horas a gente volta aqui para ouvir a Anki.